Noilton Nunes, em nome da equipe do 20 Minutos de Destaque, eu queria agradecer a sua presença conosco para iniciar que você dissesse quem é Noilton Nunes. Estou comemorando 50 anos de cinema. Comecei com um filme chamado Neblina no Festival de Cinema do Jornal do Brasil em 1968 e esse filme passou no Cine Paissandu, que naquela época era o lugar mais incrível de exibição de cinema no Rio de Janeiro. Esse filme, na época, já mostrava a minha preocupação com a situação dos jovens perante os acontecimentos políticos no país. Hoje eu estou caminhando para as comemorações desses 50 anos, fazendo uma coisa para mostrar que um cineasta idoso, eu tenho 71 anos, pode fazer muita coisa ainda em prol do cinema, da cultura, das artes no nosso país. E eu vou lançar agora o filme Sigilo Eterno. Estou terminando um outro filme chamado Lente Filmes Apresenta, que é um documentário sobre a minha produtora nos anos 70, que chamava Lente Filmes, e estou começando um outro longa que se chama Poetisa em Estado de Bem-Estar Profundo. Como tudo começou? Eu nasci em Campo dos Goytacazes em 47 e vim para o Rio de Janeiro em 58. Em Campos, o meu pai, num dia dos pais, que eu me lembro muito bem, ele me deu um presente. Não fui eu que dei um presente para ele no dia dos pais. Eu me lembro muito bem disso, porque hoje é dia dos pais, então estou me remetendo a um dia dos pais que marcou muito a minha vida. O meu pai tinha ido ao Rio de Janeiro, eu morava lá em Campos, ele foi ao Rio de Janeiro e na volta trouxe um presente para mim que mudou a minha vida. Ele trouxe um projetorzinho Barlan, que era feito para fazer com que os jovens, as crianças, começassem a gostar de cinema. Junto com aquele projetor, que era um brinquedinho desse tamanho, com manivela, com uma luz dentro, que projetava a pouca distância uns filmes feitos em papel celofane e desenhados ali por alguém, por algum técnico daquela companhia, Barlan. E eu fui vendo aqueles filmes muitas vezes, até que um belo dia eu resolvi fazer os meus próprios filmes, que eu vi que era muito fácil, né? Você cortava o papel naquela tirazinha, desenhava ali, botava lá dentro no rolinho e ficava rodando aquilo com a luz projetando. Foi o meu start, foi o meu começo no cinema. A partir daí eu fui cada vez mais me interessando pela sétima arte, fiz um curso na Cinemateca do Museu de Arte Moderna e comecei a fazer meus filmes cada vez mais com essa vontade de dizer para as pessoas que a vida vale a pena, que nós devemos fazer das nossas vidas cada vez mais uma obra de arte. Tem uma passagem também pelo Circo Voador, pela Fundição Progresso. Conta isso pra gente aí. Essa passagem pelo Circo Voador foi muito rápida, porque foi no momento em que eu estava procurando os caminhos da minha vida, né, para manter a produção de cinema. Então o Circo Voador estava no momento que voltava a fazer com que a Lapa se tornasse cada vez mais forte. Ele foi fundado lá na Pedra do Arpoador e depois ele foi lá para Lapa. Na Lapa eu morava frente a frente com o Circo Voador. Eu morava numa travessa que dali eu via muito bem o Circo Voador sendo montado e a Fundição Progresso também. Mas a minha trajetória lá dentro foi muito curta. Mesmo assim, eu guardo lembranças muito boas
da Maria Jussá. A Maria Jussá, para mim, ela foi uma pessoa que multiplicou as chances dos músicos, dos artistas se apresentarem para uma grande plateia durante muito tempo, e o Circo Voador e a Fundição Progresso mantêm até hoje uma ebulição dentro daquele local ali precioso da cidade do Rio de Janeiro. E a influência que você teve junto aos grandes mestres aí de cinema? Eu gosto muito de dizer que o mestre Nelson Pereira dos Santos, para mim, a obra dele, junto com a obra do Glauber Rocha, junto com a obra do Joaquim Pedro, do Cacá Diegues, essa geração que fundou o Cinema Novo, ela trouxe para o Brasil, para o brasileiro, a chance de dizer que nós conseguimos fazer um cinema de altíssimo nível. Eles abriram a porta dessa possibilidade. Os recursos que nós temos aqui no Brasil é zero perto do que tem lá fora. Exatamente, mas essa geração do Cinema Novo conseguiu fazer filmes esplendorosos, e eles fizeram com que nós, a geração posterior, começasse a ficar também muito alimentada por essas sementes, né? Por essas imagens e sons que eles lançaram. Eu lembro de uma frase que eu ouvia muito nos anos 70, entre os meus parceiros da minha idade, naquela época, que é a seguinte: nós somos de uma geração que sobreviveu espremida entre os deuses do cinema novo e os diabos da ditadura militar. Essa minha geração que brotou no final dos anos 60 e invadiu os anos 70 e começou a fazer os seus filmes, ela realmente sofreu muito esse impacto da repressão da ditadura militar, mas também ela ficou muito acanhada diante da grandeza do cinema novo. Mas sobrevivemos e estamos fazendo hoje muitos filmes, e o cinema brasileiro está invadindo com muita dificuldade ainda as telas do Brasil inteiro. E esse cinema atualmente sendo feito, o que você diz dele? O nosso cinema ainda sofre da invasão do cinema norte-americano. O imperialismo americano domina 80% ou 90% dos espaços de comunicação, não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Isso aí não tem como ser defendido por ninguém que se espelhe nas benesses, nas possibilidades da democracia. Não é possível que uma civilização invada outros povos e imponha o seu American Way of Life. Nós precisamos cada vez mais nos despertar para essa luta que os cineastas brasileiros fazem diariamente. Nós chegamos na frente, por exemplo, agora, do cinema, aquele cinema lá de Botafogo. Você vê que ali começam a brotar filmes de experimentações múltiplas, feitas pela essa geração que está agora tentando aparecer. Mas se você for para os shopping centers, se você for para esses cinemas que são mantidos pelas distribuidoras norte-americanas, você só vê filme americano. Na televisão, por exemplo, em todas as cadeias de televisão do Brasil, seja Globo, Band, Record, SBT, o que você vê é cinema americano todos os dias, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. A nossa possibilidade de furar esse bloqueio é mínima. Por isso eu digo que o povo brasileiro é um povo analfabeto audiovisual, porque ele não teve a chance de se despertar, de conhecer profundamente a magia do grande cinema que é feito pelos próprios
brasileiros. Agora, você foi visitar sua netinha, né? Lá fora. Canadá, né? Eu estou lançando agora um filme. Você fez um filme. Eu estou lançando agora um filme chamado Sigilo Eterno, que deveria ter entrado no circuito há um ano atrás. Aconteceu na minha vida um fato inusitado. A minha filha, que é bióloga, ela fez um concurso para doutorado na Universidade de Edimburgo, na Escócia. E ela foi para lá. Acontece que ela já estava grávida e separada do namorado, né? E foi para lá sozinha, grávida. Chegando lá na universidade, ela conseguiu o apoio dos estudantes e dos professores para ser aceita no sistema de saúde da Escócia. E foi uma coisa assim fantástica, porque ela pôde ter todo o auxílio, o apoio dos melhores médicos, das melhores parteiras, dos melhores as pessoas que mais trabalham bem no sistema de saúde de um país como a Escócia. Aí a minha mulher, foi para lá e deu um primeiro apoio para ela. Ela ficou lá e conseguiu se instalar, e a mãe teve que voltar porque dá aula na universidade, na Unirio, e ela me pediu: pai, agora é a sua vez, venha para cá me ajudar, porque não é fácil você estar grávida e fora do seu país, sem ninguém conhecido que possa te apoiar. Aí eu larguei tudo, larguei o lançamento do filme que estava prestes a acontecer, o Sigilo Eterno, há exatamente um ano atrás, e fui para a Escócia. Passei lá 5 meses, mas que foram 5 meses que me deram assim, outra amplitude na minha vida, porque ao participar do processo dela ela grávida, né, e as dificuldades todas para conseguir se manter estudando e fazendo com o processo da gravidez ser saudável, eu fui escrevendo dia a dia o que eu via de uma mãe, de uma mulher grávida, as dificuldades que é para qualquer mulher grávida no mundo inteiro ser forte, manter a sua presença com aquela barriga crescendo. E eu fui escrevendo um diário. Esse diário eu ia colocando no Facebook. Eu tive a maior audiência da minha vida com esse diário. Vai virar filme. Vai virar filme. Então eu fui gostando muito de escrever e as pessoas foram me alimentando muito com sugestões e com um apoio que me deu assim uma certeza de que eu não perdi nada em ter largado todo o meu processo de cinema para cuidar da minha filha. Ganhei muito com isso. Quando nasceu a Flora, lá num belo hospital com aquelas midwife, aliás, tem uma série de televisão chamada As Midwives, que são as parteiras, as mulheres que fazem o acompanhamento das gestantes. E eu fiquei assim encantado com tudo aquilo. Quando nasceu a Flora, eu fiquei assim numa alegria muito grande e ficamos o tempo todo cuidando da menina até o momento de poder regressar ao Brasil. Ela hoje mora aqui no Brasil e com a possibilidade de voltar outra vez para concluir os seus estudos lá na Escócia. Mas aconteceu um outro fato interessante, porque a minha filha começou a contar para os seus pares, para as pessoas lá na Universidade de Edimburgo. Aliás, nessa universidade estudou e deu aula o Darwin e também o Adam Smith. Então ela faz um curso de economia da ecologia, que é uma coisa muito complexa, mas aí ela começou a trabalhar junto com os estudantes e professores e começou a dizer que o pai tinha feito um filme sobre ecologia, uma ficção ecológica. E eles abraçaram o filme de uma maneira que eu fiquei encantado. O filme já estava com legendas em inglês e eles começaram a fazer exibições lá na Escócia, que nem aqui no Brasil eu tive ainda a oportunidade de ser tão bem aceito, de ser
tão bem recebido. E o filme passou em várias situações muito boas lá na Escócia, o que eu espero que agora comece a acontecer aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha no trailer do Sigilo Eterno? Vamos! Heloísa, aonde estás que não me respondes? Eu não sou jornalista, eu sou diplomata. Eu não vou ficar correndo atrás de ninguém para entrevistar pro seu filme. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. E as pessoas estão aí, morrendo envenenadas. Eu tô indo para Paris para conferência sobre o clima. Não, eu não quero te reencontrar. Mas é que o mundo inteiro vai me ver e ouvir. Eu tô nervosa. A mulher tem que ocupar os principais postos dentro dos conselhos de segurança e de insegurança da ONU. Nós devemos fazer de cada dia, de cada momento, verdadeiras obras de arte. É pelo fim da violência contra a mulher. Ô Noilton, pô, que filme espetacular, né? Como a inspiração que veio esse filme para você? Esse filme começou há uns 5 anos atrás, quando eu estava em Coimbra. Eu fui ver uma peça de teatro chamada Um Grito Parado no Ar, montada lá em Coimbra. Essa peça é do Guarnieri e foi montada no Brasil nos anos da ditadura. Quando eu vi a peça no Brasil, algumas vezes, ela foi montada até dos estudantes ali, na Uni, na Casa dos Estudantes, que depois foi demolida, incendiada pelo pessoal da ditadura. Mas eu vi essa peça lá e fiquei muito assim contaminado pelo que ela falava naquele momento. Então, quando eu vi essa peça montada no Teatro de Coimbra, dirigida por um brasileiro, mas colocando a peça atualizada, a peça na época era um grito contra a ditadura, e lá eles montaram como um grito contra a crise que assolava Portugal naquele momento. Eu fiquei muito encantado e propus ao pessoal de ler o que eu já estava escrevendo, que era um roteiro que mostrava a situação planetária hoje. E eles aceitaram a leitura desse roteiro, o grupo de teatro de lá, e nós começamos a fazer uma espécie de trabalho em comum. A leitura foi tão frutífera que eu recebi muitas sugestões e o roteiro foi ganhando corpo. Quando eu voltei para o Brasil, eu tentei fazer a produção imediatamente, porque eu sentia que se eu não o fizesse naquele momento em que todas aquelas ideias estavam dentro da minha cabeça, aconteceria como aconteceu várias vezes na minha vida. Você não consegue transformar o que você escreveu num filme e você vai largando aquilo, vai esquecendo. Quando você vê, passou o tempo e aquele filme não saiu. E eu pensei claramente, eu não posso deixar que esse filme que está borbulhando na minha cabeça se perca. Aí consegui o apoio de pessoas maravilhosas que trabalharam no filme sem receber um tostão. Esse filme foi feito sem patrocínio,
sem Petrobras, sem BNDES, sem Ancine, sem Fundo Setorial do Audiovisual, foi feito no amor. Eu fui criticado por um jornalista dizendo que eu faço filmes amadores. Eu realmente gostei muito quando ele disse isso. Ele fez isso como uma crítica, mas eu aceitei isso como se fosse um elogio, porque eu comecei no cinema fazendo filme amador. Participei do Festival do Jornal do Brasil de Cinema Amador, em 68. Então hoje eu estou voltando a querer fazer cada vez mais filmes amadores, juntando pessoas amantes do cinema, pessoas amantes das artes, pessoas amantes da cultura, para juntarmos as forças para cada vez mais nos posicionarmos contra a mediocridade, a imbecilidade que está tomando conta do nosso país. Hoje em dia, qualquer celular faz um filme. O que você acha disso? Eu acho isso a grande evolução da humanidade. Antigamente, só as pessoas com mais condições, vindas de famílias abastadas, poderiam ter uma câmera 35mm, filmes 35mm ou mesmo 16mm para até poder... Super 8 mesmo? Até Super 8 mesmo, era só... Se falar isso aí, ninguém sabe o que é. Exatamente, porque as pessoas não tinham essa facilidade que temos hoje. Hoje, qualquer pessoa pode pegar o seu celular e, junto com seus amigos, fazer um filme e botar isso nas redes sociais e ter mais audiência mesmo, talvez, do que um grande filme de Hollywood que chega gastando fortunas na sua distribuição, na sua comercialização, na sua publicidade. Então, meus amigos, há grande possibilidade de que a tecnologia nos oferece, ela deve ser usada cada vez mais para que nós possamos fazer coisas, fazer produtos que sirvam para abrir a mente das pessoas em prol de uma civilização, em prol de uma humanidade que vá vencer os imensos desafios que nós temos pela frente. Noildo, eu queria te agradecer muito. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria deixar contigo as suas considerações finais. Esses 20 minutos, eu espero que eles se reproduzam por muitos e muitos minutos e horas, dentro da necessidade que eu tenho agora de fazer com que o filme Sigilo Eterno seja conhecido por todos os brasileiros. Eu quero muito que esse filme passe em todos os cantos do Brasil, e passe e provoque debates, e provoque conversas, e provoque ações, porque nós estamos realmente no momento em que os cientistas dizem: se nós não abrirmos os olhos, em 100 ou 200 anos, a humanidade, os seres humanos, vão entrar na lista das espécies em extinção. Como nós não queremos que isso aconteça, eu fico vendo agora os meus netos, os meus filhos, e fico olhando assim: meu Deus do céu, o que caminho, que destino nós estamos deixando para essa juventude, essas crianças que estão aí brotando pelo mundo afora? Temos que arregaçar as mangas e partir para ações cada vez mais fortes em prol de uma vida mais saudável, sem agrotóxicos, uma vida que possamos espantar os maus-olhados e viver com fartura de ideias, com fartura de alimentos, com farturas de certezas no que vai vir por aí. Noildo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, digo eu. Espero que 20 minutos perdurem por muitos e muitos anos, trazendo cada vez mais pessoas para deixar aqui as suas boas-vindas à humanidade que está chegando por aí para enfrentar esses desafios que nós estamos cada dia mais olhando em volta, a poluição, o lixo, tudo isso que nós hoje ficamos perplexos. Nós temos que dar um jeito de resolver. Muito obrigado.